Paz para todos. Irmãos, muitas vezes temos perguntas que surgem para que nós respondamos. Então, essa pergunta feita eu escrevi para não esquecer os detalhes. A pergunta é: Pastor Jacó, como seria o julgamento do Senhor Jesus quando voltar como juiz severo, que não perdoará a maldade dos homens e mulheres da terra? Se em Apocalipse diz que será uma multidão que não se pode contar, Apocalipse 7, verso 9. Se em Mateus 24, verso 30 diz: todas as tribos da terra o verão. Se em Romanos capítulo 2, verso 6 diz: Deus retribuirá a todos segundo as suas obras. E em Mateus 16, 27 também afirma que Jesus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Obras boas ou obras más, como está escrito também em Eclesiastes capítulo 12, verso 12 ao 14, que diz que julgará as obras boas e as obras más. Responda-me em quanto tempo Jesus julgará uma multidão de mais de 7 bilhões de pessoas, sem contar os mortos que ressuscitarão no último dia, desde Noé até o momento da sua vinda. Irmãos, eu estou lendo porque não tem como gravar tudo. A resposta bíblica é essa. Essa conta não dá para fazer por causa dos dígitos, porém, a própria Bíblia responde que será muito rápido. Vamos ler João 8 e depois ler Mateus 14, 13 ao 21. Esses dois capítulos é só para nós lermos depois, para confirmarmos. Na primeira multiplicação, tinha uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nas estatísticas, sempre existiu mais mulheres do que homens na terra. Então podemos fazer uma conta aproximada da multiplicação que seguia e daquela multidão que seguia Jesus. Dá mais ou menos um cálculo de 15.000 pessoas com as crianças. Quando lemos João 8, verso 1 a 11, concluímos que os sacerdotes, os escribas e os fariseus, ou seja, os líderes da época, mesmo sem ter a intenção, colocaram Jesus como juiz de uma causa delicada, onde se sobressairia a verdade, a justiça e o amor. Qual seria o motivo pelo qual os sacerdotes, escribas e fariseus colocariam Jesus como juiz naquela época? É porque eles queriam pegá-lo em uma falha ou em um erro. É nesta hora que Jesus mostra como se julga uma multidão, inclusive os seus líderes, em pouco tempo. Vejam só. A pergunta seguinte foi: que tempo é esse? A resposta: é o tempo que todos nós temos de lembrar dos nossos erros do passado e saber que a Jesus naquele dia
não enganaremos, porque ele é onisciente. Mas a Bíblia fala que vai abrir livros. E agora, como explicar? A explicação é simples. Livros da memória individual de cada um. Por isso que aconteceu com a multidão que queria apedrejar a prostituta. Vejamos, o próprio Jesus faz toda aquela multidão lembrar ao mesmo tempo de todos os seus erros e pecados, até os pecados mais recentes. Quando ele diz: quem dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. Ele era o juiz, ele podia ordenar. Então é neste momento que abre-se os livros dos erros, os livros das memórias. Nós podemos a qualquer momento lembrarmos do que fizemos anteontem, ontem e hoje. Entendeu? Abre-se os livros dos erros de todos e saíram um a um. Pronto, está explicado como Jesus julgaria uma grande multidão tão rápido. E depois que aquela multidão sai um a um, Jesus dá o perdão como o juiz que sempre foi. No último dia da sua volta, o julgamento será, Mateus 31, Jesus enviará os seus anjos que retirarão os fiéis da terra dentre aquela multidão de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo todo. Surge outra pergunta, Pastor Jacó, e como é que todos os olhos o verão, como está escrito em Mateus 24, verso 30? A resposta é: o sol vai escurecer, a lua vai se apagar, as estrelas irão cair do céu, a trombeta vai tocar, os sistemas televisivos se ligarão em tempo real e ao vivo, os smartphones e telefones serão ligados, porque todos vão querer saber o que está acontecendo. E por último, as pessoas se alvoroçarão e correrão pelas ruas como loucas, principalmente os que se dizem ser crente e não são, mas mentem. Aqueles que não obedecem à Bíblia Sagrada. Este será o julgamento rápido daquele dia da volta do Senhor Jesus. Irão ver e não poderão participar. Veja que julgamento cruel. Você ou eu podermos ver e não podermos participar. Amém. Está explicado.